Vamos lá, meus amores, tio Ismael de volta aqui, só que agora com filosofia já foi, né? Agora é com sociologia. Vamos lá, peguem aí por gentileza o livro, página 183, ok? Livro de sociologia, página 183. E a rinite continua atacando, que legal. Vamos lá. Em sociologia hoje nós vamos ver, né, conceitos que a gente sempre escuta, né, no nosso dia a dia, cotidiano. A gente vai assistir um jornal, a gente vê um pai, uma mãe conversando da gente sobre isso, né? A gente vê também história, a gente vê muitos conceitos, né, sociais, nos quais a gente vai identificar hoje aqui dentro de sociologia, tá? E o nosso tema, conceitos de trabalho, mercado de trabalho e segmentação, ok? Na página 183, nós já começamos aí com o que é mercado de trabalho, né? Com a definição de mercado de trabalho. E, vamos lá, mercado de trabalho. Mercado de trabalho é o conjunto dos modos sociais por meio dos quais o trabalho é comprado e vendido. Então, é o conjunto, né? É o grupo ali de modos, de formas, de contextos, por meio dos quais o trabalho ele é comprado e vendido. Como assim, Ismael? Comprado e vendido. Como ele é exercido, né? Como ele é feito, como ele é realizado. Com a ascensão da indústria no século XVIII e XIX, o trabalho deixou de ser apenas um meio de produzir bens para o uso de trocas, mas passou a ser ele próprio uma mercadoria a ser vendida em troca de salário. Então, nós vimos que com a industrialização, né, o trabalho, o mercado de trabalho em si, o trabalho, né, a forma, né, a maneira, o trabalho, ele deixa de ser somente algo para a subsistência, para o dia a dia, né? Por quê? Porque antes nós vamos ter um comércio baseado na troca de produtos, que era somente para a sobrevivência. Nós vamos ter lá na Idade Média, como nós já vimos, o trabalho que era para pagar penitência, não é? Você tinha algum pecado, alguma coisa, vai trabalhar, não é? Você era o camponês porque Deus escolheu, então é sua penitência, sua vida é isso aí, né? Lá na Idade Antiga, nós vamos ter o trabalho também como coisa para os escravos. Os nobres ricos não trabalhavam, viviam numa vida boa. Só que agora, nesse período, após a industrialização, né, do século XVIII e XIX, o trabalho ele vai ser uma própria mão de obra que eu vou vender. Então eu vendo aquilo que eu tenho, que sou eu, que é o meu trabalho, em troca de um salário, né? Eu vou vender aquilo que eu sou, eu sou um operário, eu sou um professor, eu vou vender aquilo que eu sei fazer em troca de um salário. Então, é algo a mais que uma subsistência, algo a mais que uma sobrevivência. É algo que vai me tornar um ser social, um ser humanizado, que eu vou estar em um grupo. Daqui a pouco a gente vê um pouco mais sobre isso. Ok? Então, trabalho é isso, né? Em decorrência desse fato, a expressão mercado de trabalho assumiu o significado de lugar onde o trabalho, enquanto tal, é comprado e vendido. Então, o mercado de trabalho, né, é que eu digo assim, eu preciso me especializar para o mercado de trabalho. Né? Eu preciso estudar esse curso, eu quero ser um engenheiro, então eu vou fazer esse curso, tal e tudo, para que eu possa me especializar para lançar para o mercado de trabalho. Fulano de tal fez um curso e vai agora para ingressar no mercado de trabalho, ou seja, ele vai vender a força dele, né? Ele vai vender a mão de obra para que ele for especializado em troca de um salário, né? E a fábrica, a indústria, a instituição vai comprar essa força de trabalho, essa mão de obra, ok? Então isso é mercado de trabalho, ok? Abaixo do quadro ele diz assim, aí na página 183, ele diz: com base nesse conceito, há também a segmentação de mercado de trabalho. Esse conceito refere-se à tendência de dividir e subdividir o trabalho, produzindo empregos de diferente natureza. Então, o mercado de trabalho ele vai dividir, né, as pessoas em subgrupos, né, que vão se identificar com aquilo para o qual foram preparados para produzir. E essa divisão, né, de mercado de trabalho é em primário e secundário. Então, as pessoas, né, baseadas naquilo que se prepararam, que se organizaram a vida toda, elas são divididas em grupos lá no mercado de trabalho. E esses grupos eles são grupos primários e secundários. Vamos ver cada um? Vamos lá.
O trabalho primário caracteriza-se por possuir e necessitar de alta especialização e remuneração e conter uma linha de promoção e graus de treinamento mais definidos. Necessita de alta especialização, né? E também de alta remuneração e contém uma linha de promoção e graus de treinamento mais definido. Então é o treinamento para essa pessoa que vai trabalhar no primário tem que ser bem mais definido, bem mais elaborado, bem mais construído, constituído, ok? E com um plano de carreira. Além disso, o trabalho primário é conhecido por uma grande segurança relativamente acima da média, né? Uma estabilidade, uma segurança, né? As pessoas que são concursadas, as pessoas que têm uma segurança, né? Que aquele trabalho ali realmente faz jus ao que ela se preparou, né? Por sua vez, o mercado de trabalho primário divide-se em primário independente, né? E o primário subordinado. Vamos ver cada um. Então, o trabalho primário é aquele que se necessita de uma dedicação maior, de um salário bem maior, né? Uma remuneração, como ele coloca aí, né? Grau de treinamento bem mais definidos, então algo bem a mais, ok? Vamos lá. Primário independente, que possui níveis altos de criatividade e autonomia, além de envolver tomada de decisões, iniciativas para a solução de problemas. Proatividade, como exemplo, seriam cientistas, professores universitários, políticos, advogados, executivos de empresa, juízes, chefes de política, etc. Então, esse primário independente, né, é aqueles trabalhos onde a gente considera, né, que são de primeira importância, aqueles de mais acima, né? Professores universitários que vão formar profissionais, não é? Juízes que estão ali diariamente com a questão da justiça, da lei, chefes políticos, né? Chefes da política, no caso, né? Aqueles que tomam decisões administrativas, não é? Ele coloca advogados, que também eles são importantes lá na questão da interpretação das leis, não é? Todo mundo conhece o trabalho dos advogados, não é isso? Executivos de empresas, né? Cientistas, então todos esses é um trabalho primário que requer não é um grau a mais de instrução, de valorização e tudo, e é independente, ok? Já o trabalho primário subordinado caracteriza-se por uma maior presença de rotina, da necessidade da disciplina, da confiabilidade e da obediência à autoridade. Exemplos seriam trabalhadores e prestadores de serviço de área de TI, tecnologia da informação, né? Técnicos de manutenção, operários especializados, auxiliares de administração, caixas de banco e operadores em geral. Então, esses subordinados, né, são aquelas funções que geralmente tem um representante maior do que ele, tem a sua importância, né? Requer um grau de instrução, de preparação maior, porém, ele é subordinado a alguém, a um chefe, ok? Então, essas aqui são as relações de trabalho lá no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho secundário, que tem também, né? Contém os empregos de baixa remuneração, pouco prestígio social e falta de segurança, ou seja, de estabilidade, né? São pessoas que não são fixas nesse trabalho. Nessa esfera, há também pouca oportunidade de crescimento e pouco estímulo para o desenvolvimento de práticas de trabalho duradouras, né? Pouca remuneração, pouco estímulo de práticas duradouras, né? Pouco estímulo para que a pessoa fique muito tempo naquele trabalho, ok? Exemplos de trabalho secundário seriam os empregados de lanchonete, balconistas, trabalhadores braçais, motoristas, garçons, entre outros, ok? Ismael, e qual é a importância da gente compreender essas relações de trabalho? Para a gente compreender melhor também a qual as classes sociais vão se encaixar. Porque a gente sabe que a partir dessas divisões, né, do trabalho, dessas subdivisões do trabalho, é que vem as classes sociais.
né? As classes sociais se encaixam aqui, aqueles que são mais abastados, aqueles que têm mais condições de uma melhor formação, de uma melhor informação, né? Como ele coloca aqui. A segmentação, né, é útil, essa divisãozinha que eu expliquei é útil, na medida em que ajuda a compreender de que maneira fatores como educação, porque isso, né, isso é uma realidade em todo o mundo, no Brasil principalmente. Né? Se eu tenho uma educação mais farta, mais abastada, eu vou estar um tanto quanto mais preparado que aquele que não teve. Né? Então, se encaixa nesses segmentos aí que eu acabei de explicar para vocês, no trabalho primário e no secundário, né? Aí ele coloca de educação, de raça, de sexo, podem afetar o destino do trabalhador, né? Porque existem funções onde o homem executa, a mulher é que também executa, né, diferente, então os dois podem executar, existe muito isso também por aí, né? Não tanto mais hoje na nossa sociedade, mas ainda existe, né? Então é importante a gente compreender essas questões, nessa divisão do trabalho primário e secundário, para a gente compreender, né, aonde as classes sociais, as distinções sociais se encaixam aí, ok? Beleza? Vamos lá? Adiante. Na página 184, coloquem aí por favor, né? Falando agora sobre um pouquinho sobre a organização científica do trabalho na página 184. Esse modelo se estabeleceu com o Taylorismo, né? Essa organização científica do trabalho se desenvolveu com o Taylorismo, desenvolvido por Frederick Wilson Taylor, de 1856 a 1915, né? E o que foi isso, Ismael? É o seguinte, eu separei aqui só alguns tópicos para ver sobre eles. O primeiro é fazer o tempo valer o máximo possível em nome da produtividade, da eficiência e do lucro. Tem um filme, né, que é maravilhoso, fica até como dica também para vocês. Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Sou suspeito a falar porque eu sou um grande fã de Chaplin, né? Eu adoro Charlie Chaplin. Bom, tem uma cena desse filme Tempos Modernos que ele trabalha em uma fábrica. A situação é a seguinte: ele trabalha em uma fábrica, né? Nessa fábrica ele tipo aperta parafusos, né? Com duas ferramentas assim. E vão passando, né, peças em uma esteira, né? E ele vai apertando parafuso. E essa fábrica que ele trabalha comprou uma máquina, que essa máquina ela dá almoço a você, dá comida a você enquanto você trabalha, né? Então a máquina tá lá, aí para testar essa máquina, eles escolhem logo quem? O Chaplin, né? O personagem lá do Charlie Chaplin. E eles colocam a máquina dele lá, e enquanto a máquina vai dando comida a ele, né? Ele vai trabalhando. Moral da história, né? A lá Chaplin, né, na teoria, na brincadeira, na ficção de Chaplin, né, é uma bagunça, a torta vem na cara dele, a comida cai, tudo, okay? Aquela palhaçada que a gente adora e rir. Mas a lição que a gente tira é justamente essa teoria do Taylorismo, né, de que fazer o tempo valer o máximo possível em nome da produtividade, da eficiência e do lucro. Então, quanto mais tempo eu tenho disponível, mais eu tenho que trabalhar para produzir. É aquela teoria, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. O tempo, né, segundo Chaplin, a crítica dele, o tempo que o funcionário, que o operário parava para trabalhar, ele estava perdendo dinheiro, ele estava deixando de produzir. E aí o dono perdia o lucro, né? Então, ele faz essa brincadeira, né, essa crítica em seu filme, que é justamente a teoria, né, do Taylor aqui, do Taylorismo, né, que tempo é dinheiro. Eu tenho que gastar meu tempo em produção, porque isso vai trazer lucro, né? Em suma, o Taylorismo buscou construir uma empresa totalmente pragmática, pensada racionalmente de acordo com os processos produtivos. Então, o Taylorismo ele pensa, né, em uma empresa pragmática, ou seja, focada somente em uma coisa: produzir, produzir, produzir e produzir. Quanto mais se produz, mais rico, melhor mais produção, mais gira capital, mais o povo fica rico e por aí vai. Mais a cidade se desenvolve, por aí vai, né?
Na prática, havia a divisão dupla do trabalho, segundo, né, a teoria taylorista. Primeiro, a divisão horizontal, a qual envolvia a participação das tarefas simplificadas ao máximo para que pudessem ser feitas por um trabalhador sem muita qualificação, mas disciplinado. Então, essa divisão horizontal era o seguinte, né? Uma função simples, uma função muito simples, bem simplificada, e que qualquer pessoa possa desenvolver. Porque eu posso tanto trocar o trabalhador e a mão de obra ela vai ser muito barata. Porque para desenvolver esse papel, né, não precisei estudar muito. Como, por exemplo, o meu trabalho aqui na fábrica é pegar a tampa da garrafa, rosquear aqui, né, passei. Peguei a outra, rosqueei, passei. Peguei a outra. Então é um trabalho simples, não precisa de muita formação. Então eu não vou pagar muito a essa pessoa que está só rosqueando tampinha de garrafa, né? Segundo o taylorismo. E a divisão horizontal. E a divisão vertical é uma separação quase total entre os engenheiros, supervisores e administradores, que moldavam o processo de produção e fixavam o tempo necessário para a realização das tarefas, e os operários, os quais executavam as tarefas. Ou seja, o operário é o que executava, né? O engenheiro era quem pensava, ou seja, a divisão do trabalho bem mais elaborada, né? Como ele coloca, engenheiros, supervisores e administradores que moldavam o processo da produção e fixavam o tempo necessário, ou seja, aqueles que tinham um trabalho mais elaborado, de moldar, de fixar, de criar a linha de produção para que o operário trabalhasse. Ok? Então essa é a teoria aí, né, do trabalho industrial, da organização científica do trabalho de Frederick Taylor. Ok? Abaixo ele continua, né? A crescente mecanização da indústria explica o crescimento do taylorismo, né? Então, a crescente mecanização, as máquinas começaram a vir, né, a surgir e tudo, explica o crescimento dessa teoria. Por quê? Este torna-se, né, uma fonte de grandes ganhos e de produtividade e diminuição do preço do produto. Isso, por sua vez, aumenta o consumo de massa. O que é que ele diz? Ele diz que quando aumenta as máquinas, né, vamos lá, a crescente mecanização, né, a crescente máquinas, né, muitas máquinas vão surgir, né, torna-se fonte de grandes ganhos produtivos e diminui o preço. Isso por quê? Aumenta o consumo de massa, aumenta o consumo. Quando eu tenho mais máquinas, eu produzo muito. E quando eu produzo muito, o povo começa a consumir, né, consumo de massa. Assim como permite o aumento contínuo dos salários. Então, se eu produzo muito, eu vendo muito, né? Eu vou produzir bastante, vou vender muito, vou ganhar dinheiro e vou, quem sabe, aumentar o salário lá dos operários. E com o aumento da produtividade, chega-se à diminuição das horas trabalhadas e das longas jornadas. Então, se eu tenho muita máquina, né, nas fábricas e eu quero produzir 50 produtos, seja lá do que for, por dia, né? Quando eu bato essa meta de 50 produtos, eu sou liberado. Eu vou diminuir a minha jornada de trabalho. Por quê? Porque eu tenho mais máquinas e eu produzi mais rápido do que antes. Eu tenho mais máquinas, então reduz a jornada de trabalho. Tem mais produto no mercado, o povo compra muito, né? E o operário ganha aumento de salário. Ok? Né? Na página 185, né, ele já se contradiz. Ele diz, por outro lado, esse sistema começou a ser visto como improdutivo a partir dos anos 60. Por quê? Porque a partir da década de 60, né, vão surgir os conflitos sociais, né, vão surgir as greves, né? Na verdade, não vão nem surgir, elas vão aumentar, né? Porque elas já existiam, né? Então surgem as greves, né? Porque, mas peraí, ele não estava ganhando aumento de salário, ele vai fazer greve ainda. Essa é a teoria. A prática era um pouco diferente, né? A prática era um pouco diferente, por quê? Porque os fatores, né, econômicos da época favoreciam somente ao dono da fábrica e não aos operários. Né? Era só a força de trabalho vendida, né? Doada lá para a fábrica, vendida, né? Comercializada.
E, segundo as teorias da época, né, principalmente as marxistas, os operários tinham que fazer parte da produção, né, e do ganho, né, dos lucros das empresas, né, das fábricas. Então, estoura-se aí, né, o período de muitos conflitos sociais, né, e essa teoria, Taylorismo, acaba não vingando muito, né, mas ainda hoje ela é bastante estudada, né, pessoal que faz administração, tudo tal, é bem forte essa questão do Taylorismo nesses estudos. Na página 185 ele coloca: desse modo, a partir de 1970, uma série de adaptações começou a surgir sob a influência do modelo japonês aplicado nas fábricas da Toyota, que por isso recebeu o nome de toyotismo. Então, em 1970, surge aí o famoso toyotismo, né? Vamos ver o que foi. Esse modelo de produção se caracterizava pela recomposição das tarefas, de modo a enriquecer e ampliar o conteúdo do trabalho, bem como motivar os trabalhadores. Assim, a organização produtiva se tornava mais flexível, né? Outra mudança importante, produzia-se somente o volume suficiente para satisfazer uma demanda expressa, de modo a eliminar os estoques. Então, a intenção do toyotismo, né, primeiro era eliminar os estoques, né? Lá no Taylorismo a gente vai produzir. Quem sabe até entra aí numa crise de superprodução, como o mundo, né, já viu e ainda vê muito, né, nessas questões atuais aí, né, de hoje em dia. Mas a intenção do toyotismo era justamente essa, de produzir somente o necessário, né, só aquilo do estoque. E a outra aqui, como ele coloca, era recomposição das tarefas, de modo a enriquecer e ampliar o conteúdo do trabalho, bem como motivar os trabalhadores. Então, era a motivação dos trabalhadores. Quanto mais motivados, melhor trabalhavam, né? Então, é fazer com que o trabalhador se sentisse parte daquela produção, né? Como ele coloca aqui. Havia também o estímulo para a multiplicação dos contratos de pouca duração, substituindo o emprego para toda a vida, né? Ou seja, houve um aumento da terceirização da mão de obra com contratos temporários e de freelancer, que isso é o quê? É um contrato temporário, como ele diz aqui, né? A motivação para ficar revezando a mão de obra. Porque quando eu revezo a mão de obra, quando um exemplo, o funcionário ele tem um contrato daqui até aqui, ele começa aqui, termina aqui o contrato do funcionário, né? Segundo a teoria do toyotismo, esse funcionário ele vai produzir mais, ele vai se esforçar mais, porque ele quer mostrar trabalho, né? Ele quer fazer a coisa bem feita, ele quer fazer um trabalho bem feito. Então ele vai se esforçar mais. Então é você realmente terceirizar a mão de obra, né? Você vai contratar por um período, né, chamado de freelance também, e depois vai demitir e ter mais contratos. É o revezamento de outros contratos, né? Também a teoria aí do toyotismo, ok? No mais, por enquanto, o toyotismo é isso, né? Mas embaixo ele continua, né? Essa leitura aí de baixo, né? Essa continuação é justamente isso, né? É o processo de produção, o operário ele fazer parte disso, não é? Ele ter isso como também, ele coloca aqui, atualmente, os modelos industriais alteram e misturam os conceitos do toyotismo e do taylorismo, embora o modelo japonês tenha prevalecido, né, o toyotismo no caso, pois busca constantes aperfeiçoamentos de forma a aumentar a produtividade e reduzir os custos e os desperdícios, né? Além de exigir mão de obra cada vez mais qualificada, inclusive para os cargos operacionais. Então, as fábricas de hoje em dia, elas sempre estão ali, né, nessa balança, né, nessa gangorra, no taylorismo e no toyotismo. Mas a maioria das vezes elas adotam o toyotismo, porque é como a gente viu aqui, né? O aperfeiçoamento, né, das fábricas e dos operários, o aumento da produção também, né? E fazer com que o operário sinta-se parte dessa produção, né? Como ele coloca aqui. A melhor, né, contínua é um conceito que visa o que o próprio nome diz, uma continuidade de pequenas ações, ou seja, incrementos diários
a fim de otimizar a produção, né? Então, incrementos diários para que o operário possa se sentir parte dessa produção, possa se sentir valorizado e que ele possa produzir melhor a cada dia, ok? Beleza? Na página 186, passem aí por gentileza, né? Sobre o trabalho industrial e suas especializações. Aí a gente tem aí, segundo Parsons, né, ele diz o seguinte, abaixo do quadradinho, tome nota aí, tá? Ele diz o seguinte: surge daí a figura do profissional que se impõe fortemente na área industrial, assim como a do burocrata, como o homem de negócios e o administrador que organiza, planeja, controla e executa o trabalho industrial, cada vez mais especializado. Os dois devem ser compreendidos como símbolos da modernidade. Qual dois, Smiley? Tanto ele fala aí, tanto do burocrata, não é, como também do operário. É importante, é interessante que haja, não é, esse trabalho, né, essa profissão em geral, né, esse trabalho industrial, ele necessita tanto do operário em si, aquele que vai trabalhar, que vai vender sua mão de obra, como também do burocrata, né, como também do grande proprietário, aquele que vai investir na produção, né, como ele coloca aqui. Não se trata de um saber com ligação sobrenatural, mas de um saber técnico e especializado. Um saber, eu acho que eu pulei aqui, gente, por gentileza, voltem aí, pulei, é aqui. Então, assim, fundamentado na ciência e na educação. Um tipo de saber que, por exemplo, se distingue do saber do padre ou do clérigo. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que esses operários, essa forma de se industrializar, nessa forma de trabalhar, ela tem que se desligar dessa coisa religiosa, dessa coisa dos cosmos, né, de Deus e tudo. E sim, né, da questão da ciência, da coisa científica, né, das descobertas científicas, da máquina, das fábricas. Quando ele coloca bem aqui, um saber que proporciona autoridade profissional, a autoridade que repousa sobre determinada competência técnica em um campo particular do saber. Então, o profissional, né, aquele que trabalha, ele tem que desenvolver uma atividade, né, profissional, técnica, científica, e não religiosa, e não dos cosmos, de crença. Por quê? Porque estamos em um momento de produção, de produzir, de fábrica, indústria. Então a intenção é justamente essa, né? Produzir, ok? E aí ele fala também da parte burocrática, né? Lá embaixo, na página 186, ele coloca: a burocracia também pode ser compreendida como organização formal, isto é, como um sistema social estruturado em torno de metas específicas, que possui vários grupos e subsistemas interrelacionados. A organização da burocracia é dirigida de acordo com as normas estabelecidas de forma clara e impostas com rigidez. O que é a burocracia? Burocracia, né, é todo um sistema que exige planejamento, que exige documentação, né, os documentos em si, que exige um controle na execução das coisas. Né? Como, por exemplo, para a gente dar aula, tem um planejamento, né? Planejar atividades, planejar como vai ser a aula, livro e tal. Então, é a parte burocrática. Né? Existe o registro de aulas lá no diário, na caderneta que vocês conhecem. Então, essa é a parte burocrática. Né? Para a gente fazer um empréstimo no banco, existe também a parte burocrática, né? De analisar os documentos, o histórico econômico da pessoa e por aí vai. Né? Então, a parte burocrática também faz parte desse todo sistema, né, todo esse sistema econômico de trabalho que estamos falando até agora, ok? Meus amores, no mais, por enquanto é isso, tá? Dei uma reforçada, dei uma lidazinha aí, ok? Estou disponível aqui para tirar dúvidas com vocês no Classroom. Façam a atividade da página 187 e da página 188. E no mais, beijos, se cuidem, tchau, tchau!